Olá, minha gente, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Papo de Redação desta quinta-feira, dia 30 de janeiro de 2024, episódio de número 423. Para mim é uma honra estar aqui com vocês mais um dia. Eu sou o Lucas Luquezzi e com a ajuda dos nossos e das nossas colegas do Grupo Folha, estamos aqui trazendo as notícias que repercutiram aqui nas últimas horas no Grupo Folha. Você é o nosso convidado a participar, a interagir conosco pelo zap da redação, 999715300. Por meio desse canal você pode sugerir matérias, entrevistas, reclamar do nosso trabalho, por que não, para a gente melhorar a nossa forma de levar informação para você, né? A gente está aqui para servir você a serviço sempre desse jornalismo de credibilidade de mais de 41 anos de história aqui em Roraima. Tem também a seção de comentários do canal da Folha aberta para você no YouTube. Então vamos aqui listar o cardápio de informações, de notícias que vamos tratar hoje. Por exemplo, vamos falar sobre o atendimento reduzido para migrantes venezuelanos no posto de triagem após esse corte de verbas por parte da ONU, né? E, em razão aí desse corte aí do governo Trump em relação às organizações que atuam com migrantes em todo o planeta e aqui em Roraima. Principalmente aqui em Roraima, a gente vê esse trabalho desenvolvido aqui com os migrantes venezuelanos, né, que acho que os migrantes venezuelanos eles são, acho que recorde no mundo, né? Tem também, gente, os ladrões ousados que invadiram uma escola municipal e levaram eletrônicos, incluindo câmeras de segurança. Que situação, hein? Eu não sei o contexto, já a gente vai ter uma explicação aqui sobre como é que foi isso, o que a gente já sabe em relação a isso, né? Foram capazes aí de furtar câmeras de segurança enquanto estavam filmados, não sei, bora ver, já a gente vai entender esse contexto. Tem também, gente, a polícia pediu ajuda para identificar o motorista envolvido no acidente que matou a avó e a neta em uma rodovia aqui de Roraima, até então impune esse crime, né? O cara se envolveu no acidente que matou vidas e aí não assume os BOs, né? É triste isso. Já a gente fala a respeito disso também. Tem ainda o policial da União e a mãe de uma vítima que foram indiciados por estupro e a maioria do TRE que é a favor de manter a decisão que cassou o governador Antônio Denário e o vice-governador Edilson Damião pela quarta vez. Deixa eu dar as boas-vindas aqui a Adriele Lima ao nosso podcast. Seja muito bem-vinda. Quinta-feira, hein? Quintou, hein? Pra você, hein, Adriele? Oi, Lucas. Todo mundo que acompanha o Papo de Redação. Exatamente, mais uma vez aqui. Que legal. Agora, eu queria que você falasse um pouco sobre esse atendimento reduzido aos migrantes venezuelanos aqui em Roraima. Acho que muito por conta dessas decisões do governo Trump que estão afetando a política migratória em todo mundo, né? Exatamente, Lucas. Aqui não seria diferente, né? Afinal, tem projetos aqui, como eu vou já explicar, que dependem 100% desses recursos que vinham dos Estados Unidos, e com essa suspensão, eles foram afetados, aí foram suspensos por 90 dias. E essa questão aí do posto de triagem, que é aquela parte ali onde os migrantes tem um atendimento, né? Da regularização migratória e o encaminhamento para questões de saúde ou de violência, caso de violência, também foram reduzidos. Né? O Neto, ele foi até ali ao posto de triagem, que fica ali no bairro 13 de setembro, lá da Polícia Federal, e ali ele conversou com alguns migrantes que relataram a situação desde essa suspensão aí dos recursos dos Estados Unidos. Né? Eles relataram aí que antes funcionava com mais atendimentos e hoje está reduzido, são poucas senhas distribuídas, e que isso estaria afetando principalmente aqueles que estão chegando ainda ao Brasil. Aqueles que já tinham iniciado um atendimento, estão sendo atendidos normalmente, mas esses que estão iniciando aqui, entraram no Brasil agora, estão sendo levemente prejudicados devido a essa situação por conta dessa redução aí de atendimento. E aí, além disso, como eu havia falado, existem projetos que atendem também questão de higiene e alimentação. Tanto aqui em Boa Vista quanto em Pacaraima funcionava o projeto Orinoco, que é da Caritas Brasileira e que dependia 100% do financiamento dos Estados Unidos. Eles tinham um custo anual aí de mais ou menos, para esse projeto, de 4 milhões, e o outro projeto de alimentação custava aí 7,5 milhões. Né? O projeto Alimentação se chama Suma Uma Nutrindo Vidas.
né? Funcionava como alimentação aqui para os migrantes. E aí eles foram suspensos devido a esses Esses cortes, né? né, do governo do lado dos Estados Unidos. Foram suspensos aí por 90 dias. E aí essas pessoas estão sem acesso a banheiros, a água potável, a chuveiros e também a alimentação. Essa alimentação desse projeto Sumaoma, ele também atendia o posto de acolhida aqui em Boa Vista, que é onde os migrantes eles têm direito ao pernoite, né? Pernoite, alimentação e banho também. E aí isso também atingiu ali o posto de acolhimento. E aí, só para as pessoas terem um pouco mais de noção, o posto de acolhimento ele registrou só em dezembro do ano passado 274 pessoas atendidas, né, nesse pernoite, e já em situação de rua foram registrados aí 172 migrantes, tanto em Boa Vista quanto em Pacaraima. Então, são 172 migrantes em situação de rua que perderam aí o acesso aos chuveiros, que era um serviço gratuito, né, oferecido. Sim. E aí também um panorama para a gente ter uma noção é que desde 2018 a entrada de venezuelanos por Pacaraima superou as saídas em 75,4 mil pessoas. E em 2024 houveram 48.847 solicitações de refúgio e residência, sendo 71% desses casos aí solicitação de residência aqui para o Brasil. Sim. No total, mais de 681 milhões de pessoas entraram no Brasil por Pacaraima, com um saldo aí de quase 576 mil entradas. Quer dizer, 681 mil pessoas entraram no Brasil por Pacaraima e um saldo de 576 mil, né, passaram aí pela fronteira. E aí, como é que essa questão dessa suspensão ela vai impactar futuramente, né? Acho que em pouco tempo a gente vai começar a perceber. A gente ouviu um especialista que ele relatou que, assim, essa suspensão, ela vai impactar principalmente o distrito sanitário, mas ela também vai agravar as condições humanitárias dos migrantes, aumentar os desafios para o Estado e vai comprometer os esforços de acolhimento e integração dos grupos, tanto aqui em Roraima quanto no restante do Brasil, já que tem toda aquela questão da interiorização, né? Uma explicação dele aqui, do especialista, é que sem assistência humanitária adequada, o risco de disseminação de Covid-19, por exemplo, aumenta especialmente em áreas com grande concentração de imigrantes, como os abrigos, né, e as ocupações espontâneas. A falta de kits de higiene agrava as condições de vulnerabilidade, afetando principalmente as mulheres e as crianças, e as ONGs locais podem sobrecarregar com a falta de recurso, o que intensifica a exclusão social e dificulta o acesso ao trabalho e à educação desses migrantes, e também enfraquece a nossa política migratória aqui do Brasil e compromete as parcerias internacionais que nós temos, né? O governo brasileiro ele já se manifestou aí diante da decisão de continuar, né? De continuar a operação acolhida, mas a gente, durante esse período emergencial, mas a gente tem noção de que a operação acolhida é um trabalho muito grande. Sim. E para o governo sustentar sozinho pode também ter alguns prejuízos, né? Ai, gente, eu fico preocupado, né? Sinceramente, né? A gente, por um lado, a gente pode até concordar com algumas decisões do governo Trump em relação a frear a migração desenfreada, né? Porque aqui a gente está vivendo isso, gente. A gente está vivendo um cenário assustador desde 2018, na verdade, desde 2018 não, 2015. Esse ano está completando 10 anos de imigração venezuelana forte aqui para o estado de Roraima, e a gente está sendo muito prejudicado. A gente ficou 3 anos desassistidos praticamente, né, completamente por parte do governo federal, né, sem nenhuma atitude, né, para poder ajudar os órgãos públicos daqui do estado, e até hoje nem prefeitura, nem o estado receberam R$1 dessa decisão que foi proferida pelo Supremo Tribunal Federal de a União indenizar os órgãos locais aqui por conta da migração, né? Porque é a responsabilidade do governo federal. É triste essa situação para a gente também, para os migrantes, né? Principalmente as pessoas de bem que vêm para cá em busca de oportunidades, fugindo dessa ditadura sanguinária aí do Nicolás Maduro. E só que, por outro lado, né, gente, eu acho que a gente precisa realmente se inspirar no lado bom. Vamos filtrar as coisas boas, né? Vamos pensar assim de a gente poder realmente tentar controlar melhor essa fronteira, né, gente? A gente não aguenta mais porque é muita gente vindo para cá, é um país inteiro vindo para cá querendo oportunidades melhores. Roraima não tem condições sozinho de lidar com isso. Então, ainda assim, em 10 anos, pouco apoio, eu acho, que a gente recebeu para a gente poder lidar com essa migração de uma forma mais organizada, né? E o governo, enquanto isso,
tá calado diante dos desmandos da ditadura Maduro. Exatamente, Lucas. Talvez, vamos pensar, olhar pelo lado positivo, talvez essa seja uma oportunidade do governo realmente fazer algo, né? Mexer aí, arregaçar as mangas e fazer algo sobre essa questão migratória aqui em Roraima, já que a gente já está perdendo um grande suporte, né? Que é os recursos dos Estados Unidos. Talvez agora o governo faça alguma coisa, o governo federal. Eu acho difícil. Tenha fé, né? Eu diria... Vamos minha pensar frase. positivo. Tenha fé. Você, na verdade, sendo bem realista, né? Vamos lá. Adriele, muito obrigado pela tua participação. Nada, Lucas. Até uma próxima. Até a próxima. Agora, gente, vamos falar sobre um pouco de ousadia de ladrões que invadiram uma escola municipal. Não estão poupando nem as crianças, gente. Mas calma. Eles invadiram uma escola municipal e furtaram câmeras de segurança e outros eletrônicos. Pelo que parece, não tinha... foi em outro horário, não foi em horário de aula, né, Marília? Fala pra gente. Oi, Lucas. Oi para você que está acompanhando. Isso mesmo, Lucas. Esse caso ele aconteceu na Escola Municipal Vanderlei de Baraúna Brandão, que fica lá no bairro Equatorial, que ela foi invadida durante a madrugada da quarta-feira, dia 29. E os ladrões, eles furtaram as câmeras de segurança, além de 3 televisões e outros eletrônicos de uma das salas de aula. Os suspeitos não foram identificados até o momento. Nós entramos em contato com a Secretaria Municipal de Educação, que informou o seguinte: a gestora ela chegou a acionar a Guarda Civil Municipal e registrou um boletim de ocorrência. A Polícia Civil também esteve presente no local e realizou a perícia na escola para identificar os responsáveis pelo crime. Funcionários da instituição que não quiseram ser identificados relataram à Folha que esta não é a primeira vez que a escola é furtada e o corpo docente se sente inseguro dentro da instituição de ensino. E aí tem uma fala de um dos funcionários, Lucas, que disse assim: a comunidade pede mais segurança para as escolas do bairro. Lá o muro é baixo, está sem cerca elétrica e sem filmagem de segurança. O mais triste, não possui vigia noturno. Todo ano é a mesma situação. E aí ele pediu socorro. Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Educação esclareceu que já está trabalhando para a empresa responsável fazer a reposição dos equipamentos de filmagem para reforçar a segurança do espaço. E a Guarda Civil Municipal também irá reforçar as rondas ostensivas na região. Eu comecei aqui com uma dúvida sobre se esses ladrões haviam sido filmados e aí acabaram furtando essas câmeras de segurança. Na verdade, não foi uma ousadia e tanta não, porque se o rapaz que está relatando falou que não tem filmagem, então dá a entender realmente que não foram registrados, não foram nem identificados, né, Marília? Isso, diz aqui que eles não foram identificados. Que situação, hein, gente? Tomara que a Polícia Civil esclareça logo esse caso aí. Não pode isso acontecer, gente, com ninguém, na verdade, né? Muito menos em uma escola municipal. E por falar em Polícia Civil, a polícia está pedindo ajuda da população, de modo geral, para poder identificar o motorista que foi envolvido, que se envolveu aí num acidente que matou 2 pessoas, né? Uma criança e a avó dela, né? Triste isso. Há um mês isso aconteceu na rodovia BR-174 e até agora a gente não tem uma solução sobre isso, né, Marília? Isso mesmo, Lucas. E a Polícia Civil, aí, por meio da Delegacia de Mucajaí, está solicitando a colaboração da população para identificar o motorista envolvido em um acidente grave que ocorreu no dia 21 de dezembro de 2024, na BR-174, no quilômetro 424, no município de Mucajaí. Esse acidente, como você falou, Lucas, ele resultou na morte de uma criança de 6 anos e da avó dela, de 49 anos. Outras 4 pessoas ficaram feridas e o condutor do veículo não foi identificado. Até o momento, além disso, ele fugiu do local sem prestar socorro. Segundo o delegado titular de Mucajaí, o Trajano Júnior, o acidente aconteceu por volta das 4 horas e envolveu um veículo Cobalt e um segundo veículo ainda não identificado. As investigações preliminares apontam que esse veículo invadiu a faixa contrária
colidindo lateralmente com o Cobalt, que trafegava no sentido Mucajaí-Iracema. O impacto causou a morte imediata da avó e ferimentos graves na criança, que não resistiu enquanto era levada ao hospital. Outras 4 pessoas que estavam no Cobalt sofreram ferimentos leves. A principal evidência até o momento são marcas de pneus encontradas no local, indicando que o veículo envolvido pode ser de grande porte. E aí a Polícia Civil ela pede a colaboração da população, e o delegado Trajano Júnior ele ressalta que qualquer informação que auxilie na identificação do motorista ou do veículo pode ser fundamental para a conclusão do inquérito. E essas denúncias elas podem ser feitas de forma anônima por meio do Disque Denúncia, que é o número 181. Gente, é triste, né? Que as pessoas elas não assumam o BO. Isso é muito comum aqui em Roraima, né, Marília? As pessoas se envolvem em acidente, fogem sem prestar socorro. É triste, né, que a falta de solidariedade ela é uma coisa que está na moda aqui em Roraima, né? Já é de um tempo que a gente percebe muito pelas notícias que a gente traz aqui e lamenta muito por isso, né? Falta de responsabilidade. As pessoas estão... não sei o que dá, né? As pessoas não assumem o BO, né, Marília? Não querem ser punidas, não querem responder na lei. Realmente, pessoal... Não sei se essas pessoas dormem com isso. E quando acaba sendo pego, vem com justificativas muito piores, né, ridículas, do que aconteceram. E a gente sempre fala aqui que você sofreu um acidente, não é que é normal você sofrer um acidente, mas isso pode acontecer. Mas caso você ocasione um acidente ou você seja vítima de um acidente, fique no local, preste apoio ali à família, liga para o Corpo de Bombeiros, para o SAMU, porque, né, e aí a pessoa foge, não responde por isso. Então, que encontrem logo esse condutor e que alguém que souber informações que acione a polícia aí para fazer justiça nesse caso. Pois é, a pessoa que se envolveu no acidente em nenhum momento mostrou, eu acho que arrependimento, não sei se você diria essa palavra, né, mas interesse, né, em poder esclarecer essa situação, porque até agora a Polícia Civil não informou se uma pessoa envolvida nesse acidente se apresentou para poder esclarecer isso. Infelizmente, né, gente? Infelizmente. E é triste também que esses acidentes acontecem na BR justamente em momentos de madrugada em que não existem muitas testemunhas para ajudar, né? É triste isso. Olha, falando ainda de polícia, um policial da União e a mãe da vítima foram indiciadas por estupro, né? A gente está falando de um caso de estupro aqui, em que um policial da União e a mãe da vítima do estupro foram indiciados. Queria que você falasse sobre isso também, Marília. Lucas, esse caso aqui envolveu o policial CAVS, de 52 anos, e a sua companheira, a APSR, de 28 anos, e eles são envolvidos aí em um caso de estupro de vulnerável contra uma criança de 11 anos. A Polícia Civil, ela concluiu o inquérito que investigava aí esse casal. O relatório final foi encaminhado ao Ministério Público de Roraima pelo delegado adjunto da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, o Matheus Rezende, que formalizou a denúncia contra os dois. Segundo o delegado, o policial foi indiciado por estupro de vulnerável com a agravante da coabitação majorado pela autoridade e em continuidade delitiva. A mãe da vítima foi indiciada por omissão imprópria, pois, apesar de ter conhecimento dos abusos, não tomou medidas para proteger a criança, conforme a legislação. Essa omissão a torna igualmente responsável pelo crime. Vamos relembrar esse caso. Nós já publicamos essa matéria aqui, né, relatando sobre isso, e esse policial, ele era investigado por abusar sexualmente da enteada a mãe dela sabia, né, desses abusos. E, além disso,
A mãe dessa menina, ela teria registrado um dos abusos em um vídeo. E as investigações, elas apontaram ainda seu possível envolvimento em práticas semelhantes com outras 2 vítimas, uma de 11 anos e uma adolescente de 16 anos. Ou seja, esse policial aí, ele já tinha esse histórico de ter se envolvido aí, Sim. estuprado 2 meninas. E o caso, ele veio à tona no dia 6 de janeiro e o acusado e sua companheira, eles chegaram a ser ouvidos na delegacia e negaram as acusações. No entanto, em escuta especializada, a vítima confirmou os abusos e relatou que a mãe teria gravado um dos episódios. Diante dos indícios, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do policial civil, que ficou foragido por 4 dias. Ele foi capturado no dia 20 de janeiro em uma ação conjunta da Corregedoria Geral de Polícia, o Núcleo, a Delegacia de Proteção à Criança e o Departamento de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública. E aí a Polícia Civil, ela reforçou aí o seu compromisso no combate à violência contra crianças e adolescentes e destaca que denúncias anônimas podem ser feitas pelo Disque Denúncia, que é pelo número 181, e o caso agora segue para a Justiça. Eita, gente, que situação. Nossa, que tristeza, né? A mãe a se sujeitar a esse ponto, né, gente? Pelo amor de Deus, enquanto que deveria ter a função de proteger a sua filha, né, Marília? Que triste. Isso mesmo. Enfim, né? Mais um caso de estupro e que a justiça seja feita aí no caso dessa menina, que esse policial civil e a mãe dessa criança, eles paguem por esse crime. Obrigado, Marília, pela tua participação. Até uma próxima. Tchau, Lucas. Tchau para você que está nos acompanhando e até a próxima. Olha, gente, o Tribunal Regional Eleitoral de Roraima formou nesta quinta-feira, dia 30, maioria de votos para manter a cassação do governador Antônio Denário e do vice-governador Edilson Damião, do Republicanos, em uma ação por abusos de poder político e econômico nas eleições de 2022. Lembrando que essa decisão é a 4ª de cassação que implica Denário e a 2ª que implica Damião, e foi feita em uma ação que também culminou numa decisão aí para novas eleições ao governo de Roraima. Até o momento, gente, 4 juízes anteciparam que defendem manter essa decisão de primeira instância, no caso, o acórdão do TRE nesse caso. É o caso do juiz Renato Albuquerque, relator da ação, Tânia Vasconcelos, Joana Sarmento e Elaine Bianchi, presidente. Ainda restam votar Fernando Pinheiro, que pediu vistas, Vitor Queiroz e Marcos Gil Barbosa Dias. Em embargos de declaração, o principal argumento da chapa foi o de que haviam obscuridade e contradições entre o que foi discutido sobre esse assunto. No plenário do TRE, no dia 19 de novembro de 2024, e o acórdão, que é a decisão colegiada, que foi publicada pelo tribunal. A defesa de Denário e Damião entende que eles são inocentes. E na sessão de julgamento de hoje, o procurador do Ministério Público Eleitoral, Alisson Marugal, pediu a rejeição dos recursos e alegou em um dos tópicos de seu parecer que as acusações contra a chapa já foram extensivamente debatidas em julgamentos anteriores. Portanto, são recursos que se tratam de apenas uma irresignação de parte embargante e não há obscuridade e contradição a serem reconhecidas. O juiz relator, Renato Albuquerque, sugeriu a rejeição dos recursos por entender que são um mero inconformismo e por rediscutirem matéria julgada anteriormente. O juiz Fernando Pinheiro, que foi empossado agora em dezembro, pediu vistas por não se sentir apto para julgar o caso, pois não participou de julgamentos anteriores. Ele disse que prefere ter cautela de bem entender tudo o que se passou e tem nos autos. Nesse contexto, gente, em que houve esse pedido de vistas, a presidente Elaine Bianchi, do TRE, ela perguntou para os juízes se queriam, na verdade, antecipar os seus votos, né? E 4 juízes que participaram de julgamentos anteriores em relação a essa questão de Denário e Damião, eles já preferiram adiantar os votos aí a favor, nesse caso,
de manter a decisão colegiada inicial. E a gente lembra também que o julgamento desta quinta-feira foi o último com essa atual composição, porque no próximo dia 8 de fevereiro, Elaine Bianchi e Tânia Vasconcelos estão deixando a corte, né, vão deixar o TRE para dar espaço aos desembargadores Mozarildo Cavalcante e Jesus Nascimento, que vão ser, respectivamente, presidente e vice-presidente do TRE. A gente lembra também que, inicialmente, o TRE impôs a quarta cassação, a Denário, né, sendo que uma delas foi anulada, e a segunda, a Damião. Essa decisão colegiada vai ter efeito imediato após o julgamento de todos os recursos possíveis. Então, enquanto isso, os gestores estaduais continuam no cargo. A chapa Denário e Damião, eleita com mais de 163 mil votos em 2022, é acusada em ação de impugnação de mandato eletivo, apresentada pela coligação Roraima Muito Melhor, da ex-prefeita Tereza Surita, do MDB, rival dos governantes, de 9 crimes, sendo que os 4 primeiros já levaram a cassação de Denário e Damião no TRE e que agora estão sob análise do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Os 4 primeiros consideram-se que eles já foram cassados por conta disso, que se tratam da distribuição de cestas básicas e cartões de R$200 por meio do programa Cesta da Família em ano eleitoral, reforma de residências por meio do Morar Melhor em ano eleitoral, transferência emergencial de R$70 milhões do governo estadual a 12 dos 15 municípios afetados pelas fortes chuvas sem observar os critérios legais, cidades cujos prefeitos eram aliados da reeleição do governador, e publicidade institucional com elevada promoção pessoal dos agentes públicos. Também há acusações, porém não foram julgadas procedentes, de excesso de gastos com publicidade institucional no ano do pleito, uso de recursos públicos para promoção política no Festival da Melancia de Normandia, finalidade eleitoral na distribuição de cestas básicas em Alto Alegre, nomeação de centenas de cabos eleitorais às vésperas das eleições de 2022 e desvio de R$22.600.000 para a campanha. Gente, eu quero agradecer demais a companhia de vocês em mais um podcast Papo de Redação aqui no Grupo Folha. Eu sou o Lucas Luquezzi, te convido a continuar acompanhando o nosso podcast de segunda a sexta-feira aqui no Grupo Folha, sempre às 6 da tarde. Tem a seção de comentários do canal da Folha aberta para você no YouTube, a Folha BV nesse caso. A Folha BV também está no Instagram, no Facebook, no X. Rádio Folha BV está no Instagram, Folha FM 100.3 está no Facebook. No YouTube eu estou lá no Instagram como Lucas Luquezzi. Participe sempre da nossa cobertura aqui, enviando sugestões de matérias ou entrevistas para o 999715300. E é isso, gente. Agradecer demais. Qualquer coisa, tem o folhabv.com.br, notícia a qualquer hora do dia, e também a Rádio Folha FM 100.3. Amanhã, às 7h30 da manhã, tem Bom Dia Roraima com o Natanael Vieira. Que Deus abençoe vocês. Até amanhã, às 6 da tarde, se Deus quiser.